um cilindro, vamos dizer, uma comporta que era cilíndrica, não é? Tem uma largura de 3,5 metros, portanto é como se houvesse um canal com uma largura, ou seja, uma profundidade no sentido perpendicular ao monitor de 3,5 metros, não é? Que está fixa na base, significa que ela gira em torno, neste caso, do ponto A, ela está a girar em torno do ponto A, ok? E ela não é só cilíndrica, também tem esta componente, esta parte que vem até aqui acima. Portanto, nós não estamos a dizer isto, o que está escuro é tudo aquilo que aparece efetivamente, não só esta parte cilíndrica, mas esta parte plana, que tem 3,5 metros, como aqui está registado, de profundidade, ok? O líquido que está apenas num dos lados é água, e temos depois, uma vez que ela pode girar em torno do ponto A, a tendência é ela abrir completamente e a água passar por cima. Portanto, o que acontece é que tem dois cabos, ok? Um numa ponta e outro na outra ponta, ok? São dois cabos que vão segurar esta figura, de modo a que, portanto, este corpo que pode girar sobre o ponto A, sob efeito, portanto, ele vai girar sob efeito das pressões hidrostáticas. Portanto, o que vai acontecer é que é preciso dizer qual é a força que nós temos que colocar aqui, que são duas forças, uma em cada extremidade, não é? Uma aqui e a outra depois a 3,5 metros, são dois cabos que têm que ser puxados para cima no sentido de permitir que ela não vá sair desta posição, ok? O que está a dizer é para desprezar o peso da comporta, pede para prestar atenção à figura e calcular qual será o valor da força em cada cabo que é representada nesta mesma figura. O que é dado? É dada a altura da água, é dado este 0,55, que é onde termina, vamos dizer, uma parte da comporta que não tem água, ok? E é dado o ângulo de 65 graus, que é este ângulo que nós temos aqui. Bom, aqui fala em cerca de 0,25 centímetros. E o que eu quero perguntar é qual é o interesse destes 0,25 centímetros, não é? Em que é que nós devemos entrar, qual é o interesse destes 0,25 centímetros para a resolução do problema. Portanto, quero saber exatamente se vocês podem nos dizer qual é estes 0,25 centímetros, ok? Então, faço esta pergunta, quem quiser responder, qual é o interesse destes 0,25 centímetros nesta figura, para a resolução do problema, ok? Alguém quer responder? Porque é que aqueles 0,25 centímetros que estão no enunciado, se efetivamente têm alguma particularidade ou se vão, de que forma é que eles vão entrar na resolução? O Mugabe diz que não usou na resolução. Bom, os outros que usaram, ou quem usou, porque é que usou? Alguém quer partilhar? Quer escrever ou quer falar sobre isso, sobre esta questão do 0,25? O Eric James também diz que não, acha que não tem interesse. E já agora porquê? Porquê que vocês acham que aqueles 0,25, vocês estão a dizer que não tem interesse, não estou a dizer que ainda tem ou não tem, estou a perguntar é porquê que acham que não tem interesse esses 0,25, não é? Qual é a conclusão a que chegam para poder, portanto, o que é que vocês, o que é que acham que argumentos é que usam no sentido de dizer que esse 0,25 não faz qualquer interesse na resolução do problema? Alguém quer responder? Ou alguém que diga que, efetivamente, sim, faz. E alguém que tenha entrado com este 0,25, não é? Bom, parece que ninguém quer responder. A maior parte das pessoas dizem que não usaram, mas se calhar não sabem bem porque que não usaram. Bom, efetivamente, eu agora já estou a partilhar o ecrã, portanto não vou ver mensagens escritas. Efetivamente, estes 0,25 estão do lado onde não existe líquido. Portanto, toda esta parte não tem líquido. E, portanto, ela até podia ter 1 metro, assim como podia estar mais alto 25 centímetros, ok? Que não havia qualquer interesse na resolução do problema. Porquê? Porque nós, para podermos, neste caso, fazer ou saber qual é a altura, qual é a situação, é do lado esquerdo,
alguém que está a pedir para aceitar o pedido, mas o que eu estou a dizer é que no pedido, digam lá a esse vosso colega que está a pedir que não tenho aqui nenhum pedido, ou devem estar com noutro site, noutra sala ao lado, mas nesta sala não tenho nenhum pedido. Portanto, pelo WhatsApp estão a fazer um pedido para entrar, para aceitar, mas eu não tenho aqui nenhum pedido. Então, o que é que nós temos que fazer? Eu acabei só por fazer aqui este pequeno esquema para podermos começar a fazer então os gráficos. Rapidamente os gráficos podem ser feitos. Eu não sei se alguém encontrou dúvidas para fazer o gráfico ou não. Bom, nós temos 6,3, que é a medida que vem daqui até aqui, portanto cá está, estes 0,25 que baixa não tem qualquer interesse para a resolução do problema, porque o que interessa é o nível de água do lado onde está, portanto, onde está deste lado, que é onde tem líquido. Portanto, aqui, como eu disse, podia ter 1 metro, podia ter 2 metros, não há qualquer interesse este lado. Sabemos que tem 6,3 metros de altura, portanto na vertical, ok? Então, o que nós podemos fazer é desenhar, neste caso, os diagramas, considerar os diagramas, mas o importante, o melhor era saber que, apesar de ela ser aqui uma parte, vamos dizer, do cilindro, uma parte curva, portanto, neste caso, metade do círculo em planta, a verdade é que ela, em termos de posicionamento de tangentes, ela muda se a partir do momento em que nós temos uma linha na parte da linha horizontal e, portanto, o interessante de saber é como é que mudam fazemos aqui uma linha horizontal e então vamos ter uma parte de curvatura para baixo e vamos ter, a partir daqui, uma parte de curvatura para cima, portanto, ok? Depois temos aqui também o topo, mas depois há aqui uma pequena parte que desce, que vem até aqui. Portanto, nós dizemos que esta é uma linha horizontal, ok? Esta também é, neste caso, uma linha horizontal, então há aqui uma parte da superfície que é a tal côncava ou convexa, e a partir do momento em que temos uma alteração da superfície daqui para cima, os diagramas acabam por, efetivamente, mudar. Então, na parte de baixo desta superfície, o que nós vamos ter é um diagrama de impulsão, que vai desde a parte de baixo daqui da comporta, nestas partes de baixo aqui da comporta, independentemente da espessura, até, portanto, à parte onde nós temos o líquido, ok? Isto é suposto ser, portanto, ser vertical, ok? Portanto, até aqui, o que vai acontecer é que nós temos umas linhas que correspondem àquilo que acontece nesta parte inferior, portanto, da curvatura. Mas depois temos uma outra parte, que é esta parte superior da curvatura, que vem até aqui, ok? Até este nível. E então, o que vai acontecer é que deveríamos ter aqui um diagrama, neste caso, que é de cima, portanto, para baixo, ok? Há uma força de pressão de cima para baixo, até aqui. Okay? Então, esta força de pressão faz que, uma vez que isto é água, com que a gente tenha, aquilo é que nós podemos considerar, vamos pôr aqui um bocadinho mais vermelho, que a gente tenha o diagrama resultante como sendo este que vou preencher, e vou preencher até à superfície exterior, porque independentemente da espessura, o diagrama é um diagrama que depende do diâmetro da parte exterior. Portanto, ele vai preencher, eu estou aqui a exagerar um bocadinho, ele vai preencher até à parte de fora, não é? Provavelmente não preciso também de estar a pôr tanto aqui. Ok. Então, em relação a este diagrama vertical, não sei se há alguma dúvida, se houver, façam favor de interromper. E temos depois esta parte aqui, que é uma parte que vai ter um diagrama, portanto, de pressão, forças de pressão, que acabam por vir, portanto, até aqui, a esta parte, e vão parar aqui nesta zona. Ok? Portanto, temos aqui um diagrama, que é um diagrama, neste caso, vertical. Estamos a falar nos diagramas verticais, são os diagramas de pressão. Portanto, olhando para aquilo que é a resolução do nosso problema, vamos ter exatamente esta componente aqui, que é uma componente vertical, ok? Depois vamos ver os horizontais. Então, estamos a ter já duas partes, uma destas e outra, uma azul,
E esta azul acaba por ser também, se assim nós entendermos, acaba por ser uma das resultantes em termos de diagrama. Okay? Nós estamos a falar nos diagramas e essa resultante vai nos dar, digamos assim, uma resultante, neste caso, para baixo. Ok? A vermelho, vamos pôr uma resultante que vai ser a que está aqui, que vai dar para cima. Ok? E então, estamos agora, ou temos que verificar o que é que acontece nesta parte, porque também aqui nesta parte, se nós quisermos considerar nesta parte da comporta, eu vou fazer aqui esta parte um bocadinho mais, ok, isto depois faz assim. Mas esta é a parte da comporta que nós estamos a analisar agora, ok? Se nós quisermos fazer também horizontal e vertical, podemos fazer como? Bom, faríamos um diagrama, vamos supor que o líquido vem até aqui, não é? O que nós poderíamos fazer é considerar, neste caso, um diagrama horizontal, que é até esta zona, não esqueçam. Portanto, o diagrama horizontal seria este. Ok? E depois teríamos um diagrama vertical, que é um diagrama que vem de cima, portanto, para baixo. Seria este. Ok? Portanto, e teríamos mais uma resultante horizontal, teríamos uma resultante vertical. O que é que acontece? Como isto é uma superfície plana, é preferível, ok? Vamos dizer que é preferível, como eu estou à procura de uma resultante, é preferível nós fazermos logo, isto aqui é aquela superfície curva, podemos chegar aqui e dizer, bom, mas porquê é que eu estou a fazer apenas estas duas, quando eu posso fazer logo o diagrama final e ter logo uma resultante final? Então, o que nós podemos fazer é, aqui é 0, e eu vou ter um diagrama até este ponto, assim. Ok? Em que este ponto vai dar, considerando que nós temos esta comprimento L, vou ter neste ponto também aquilo que é uma resultante R, portanto, que depois vamos dar os nomes, os devidos nomes a isto. Ok? Portanto, nesta parte da resultante, o que pode-se dizer é que, pronto, aqui toda esta zona será também uma zona de resultante, um diagrama final que terá uma resultante. Então, se eu já estou aqui a fazer um diagrama final, não preciso de estar a fazer o horizontal e o vertical. Há só uma coisa que, na parte de superfície curva, eu devo fazer isso, porque se vou fazer os diagramas atuantes finais, teria muitos problemas de calcular a resultante. Querem ver? Portanto, vamos fazer um pequeno desafio, que é pegar aqui nisto e dizer qual é, neste caso, qual vai ser nesta parte, nesta componente. Eu vou pôr aqui um pouco, não vai estar, vamos dizer assim, à escala, é só para poder. Qual é o diagrama final que eu teria, se fosse o final que eu teria aqui? Portanto, o que vai acontecer é que aqui vou ter uma determinada pressão, que depende desta profundidade, ok? Mas depois aqui esta pressão é maior que esta, porque esta profundidade é maior. Então, aqui é um bocadinho maior do que esta. Perpendicular. Ok? Aqui, vou baixar um bocadinho isto. Aqui, eu tenho uma pressão grande, porque depende daquela profundidade toda. Então, ela vai aumentar. E vai fazer isto. Perpendicular. Estas forças, se vocês prolongarem, elas todas vêm ter radialmente aqui. Estão a ver? Portanto, será todas elas aqui, elas vêm todas perpendiculares, de modo a passar por este ponto. E agora quero saber como é que eu vou calcular a resultante final desta secção curva, considerando esta configuração. Portanto, acaba por ser bem mais complicado do que a solução de arranjar uma resultante vertical, só que está a faltar agora uma resultante horizontal aqui.
ok? E esta resultante horizontal aqui, neste espaço, seria, portanto, uma resultante neste sentido. Isto é oblíquo, não é? Só que como nós temos a partir daqui, seria a partir daqui até aqui. Para este lado. Ok? Era horizontal, deste lado não existe a horizontal. Eu quero só fazer aqui um zoom desta zona. Reparem aqui uma coisa. Há aqui um ponto tangente e depois desce. Eu vou apagar. Penso que vocês já passaram, não têm dúvidas em relação a este. Alguém que tenha dúvidas em relação, eu vou só apagar este esquema. No princípio não. Então, reparem o que é que acontece nesta figura aqui. Eu vou exagerar, faz isto e faz isto, ok? E depois tem ali a parte da comporta. Ou seja, há aqui uma parte mais alta, ok? E deste lado também devia de haver, nesta componente, devia de haver aqui uma componente horizontal, que não é esta, que seria, portanto, a partir do momento em que tenho a altura, aqui está, não está correta, a água está aqui, então a componente seria daqui até aqui, portanto, havia aqui uma componente horizontal. Ok? Que em princípio, esta pequena, que nós vamos desprezar, esta componente aqui horizontal, poderia reduzir em relação a esta componente aqui e só podíamos começar, não é? Ela vem até aqui, chega aqui e ficaria, vamos dizer, porque é nula, vou zoomar, não se diz isso, mas pronto, vou zoomar isto que está aqui daquele lado, ok? Mas quando chega a esta cota, temos aqui esta pequena parte, não é? Então ela chega aqui a esta parte, ela não aumenta porque aquilo que ela aumenta aqui também, então, e depois chega aqui é que fazia isto. Ok? Mas nós não vamos entrar com este pormenor. Eu não sei se vocês entenderam a filosofia, portanto, mas porquê? Porque aqui já não é, vamos dizer, isto que está aqui não entra, vai entrar só a partir daqui, então a partir daqui é a pressão que nós tínhamos aqui, só que como temos água do outro lado, deste lado também, então não há aumento de pressão, há aqui uma zona que fica um retângulo, não há este aumento, porque aquilo que aumenta aqui está a reduzir ali, ok? Portanto, a pressão que estava aqui é a pressão que se vai manter até aqui. E depois daqui é que ele começa a aumentar, ok? Portanto, se quiséssemos corretamente fazer deste lado, seria um bocadinho direito, aqui, direito, e depois aqui é que começava a aumentar, ok? Mas como esta distância é muito pequena, nós na resolução estamos a avisar, isto é só para vocês depois, quando estiverem a ver a resolução, nós vamos desprezar, vamos continuar com este sistema, mas tomem nota daquilo que eu acabei de dizer. Nós aqui estamos a pôr até aqui este nível, estamos a calcular daqui para baixo, ok? Porque esta pequena é pequenina, mas o correto seria fazer isto. Ok? E não com esta pequena. Vão ver que depois esta distância aqui não é muito grande, é uma distância relativamente pequena. Ok? Portanto, em relação, então o que é que nós vamos ter em termos de resultantes finais? Vamos ter, eu vou pôr eventualmente esta resultante, portanto há aqui uma resultante verde que está fora do mapa, não é? Então, uma vez que a resultante verde está fora do mapa, vê se tem alguém, agora tem. Então, cá está. O que nós temos aqui, se vocês forem a ver, é a tal reação verde, que estava ali, esta outra reação que aqui está, a reação 2 e há uma reação 1, que é a horizontal. Ok? E que, como eu acabei de dizer, ela aqui está a começar assim, embora devesse ter aquela pequenina diferença.
é o que eu estou aqui a escrever. Esta pequenina parte horizontal vamos desprezar. Se quiserem entrar, entram, mas vão ver que o resultado é muito, a diferença é extremamente pequena. Em relação aos diagramas, todos perceberam? Alguém que queira levantar alguma questão relacionada com estes diagramas? Não há dúvidas? Portanto, é sempre... Sim, Sim, faz desculpa, favor. docente. Desculpa? Sim, essa parte que o docente, neste caso, é desprezível. Se numa situação em que, não neste caso, é grande, não dá para desprezar, Tem como é que, que se considerar, exatamente. sim, Então, como é que íamos ter essa consideração no diagrama que temos à esquerda? ok, eu vou apagar aqui. Penso que em relação a este verde toda a gente entendeu. Eu vou apagar aqui esta parte e é exatamente o que eu vou exagerar agora um bocadinho então nesta componente que é para vocês verem, porque também nós já fizemos ou já existem problemas em que isto acontece. Ou seja, nós, neste caso, vamos considerar que temos, até vamos fazer o seguinte, que é pôr isto assim, ok? Agora vamos supor que cá está, esta linha é esta que está aqui, esta é uma perpendicular, e agora vamos supor que ele está aqui, esta parte que estava aqui muito próxima, agora passou a estar aqui, por exemplo. Ok? Então, supondo que, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter, a gente a entrar agora, a pedir para entrar, ainda passamos a vida, agora só daqui a mais 10 minutos é que eu vou aceitar. Então, o que é que acontece? Como estamos à procura de uma resultante final, nós podemos ter duas soluções, neste caso. Uma, eu até vou aumentar um bocadinho esta altura d'água para se poder compreender um bocado melhor como é que isto se faz em termos, supondo que a água vem até aqui. Ok? Então, já vimos que deste lado há uma zona horizontal, o chão está aqui, a parte final está aqui. Ok? Há uma parte horizontal, eu vou apagar, isto era está no outro layer, tudo bem. Já vimos que há uma parte horizontal que vou pôr a vermelho, que é esta, estamos a falar na horizontal. Isto aumenta assim, certo? Como é só a partir daqui que ele vai atuar, porque nós estamos a falar nesta componente, então o correto seria daqui para baixo. Ok? E, portanto, com estas setas a apontarem para cá. Mas deste lado, portanto, como a horizontal está aqui, desta superfície que está aqui, ok? Também vamos ter não só forças de pressão, mas também uma força horizontal, que empurra esta esfera aqui para o lado. Então, teríamos, no fundo, seria como se fosse isto, mas, como nós só temos o líquido até aqui, o que vamos ter é daqui até, a partir daqui, até aqui. Ok? Então, temos duas maneiras de resolver. Vou pôr aqui com uma outra cor mais ligeira para perceber. É este diagrama que vai ter uma resultante, uma reação, e é este diagrama. Portanto, o que é que podemos fazer? Podemos considerar forças, ou podemos dizer que temos uma reação aqui e vamos ter aqui uma outra reação com os seus braços e podemos entrar com elas de forma separada. Ok? A outra forma que nós podemos fazer é, não, eu quero trabalhar, posso encontrar a resultante dos diagramas entre estes dois horizontais. Então, de facto, ele aqui é igual a este. Mas depois, aquilo que ele aumenta com a profundidade está aqui. Aquilo que ele aumenta com a profundidade deste lado, ele também está a aumentar com a profundidade deste lado. Ok? Então, o correto seria considerar que esta parte não aumenta. E depois, da partir daqui, ele vai aumentar. Ok? Então, o diagrama resultante horizontal
não é? Se eu quiser considerar o diagrama horizontal resultante de todos, ok? Será, agora vou pôr aqui a preto, seria este. Mas, se eu quiser calcular a reação deste diagrama, que agora vai ter, vamos pôr uma outra cor, portanto, seria esta cor, seria a resultante final, significa que para eu calcular essa resultante azul, eu aqui deixava de entrar com este diagrama. Então, ia calcular agora a reação, só que isto acaba sempre por ser complicado. Porquê? Porque aqui teria de entrar com uma resultante desta parte retangular e depois a resultante da outra parte, porque entrar com uma resultante das duas é mais complicado. Então, no fundo, acabo sempre por ter esta resultante e esta resultante desta parte aqui inferior. Então, é preferível trabalhar com esta toda, que estava a verde, e trabalhar também com aquela toda que estava aqui a verde. Não sei se está entendido agora. Deu para entender? Sim, deu para entender. Agora, a única dúvida alguma outra dúvida relacionada com... Sim. Sim, é que esta figura que temos, essa figura geométrica pequena que temos à direita, parece ter uma parte igual à esquerda. Não sei se não deveria se anular exatamente uma figura igual a esta, só que, neste caso, porque são opostas. Não deveria se anular apenas essas duas sem ter que deixar esta parte. Não, porque, mas tu só tens água até aqui. Esta parte aqui tem água até aqui, enquanto que esta tem água, nesta parte toda tem toda até aqui. Então tu tens que considerar deste lado, agora vamos fazer assim, toda esta parte que está aqui, projetada, tu tens que considerar essa projeção aqui, porque deste lado tu tens água, deste lado a água só vai até aqui. Portanto, tu só tens que considerar a água que atua na zona da comporta, na superfície que atua na comporta. Está claro agora? Portanto, tu não podes continuar a anular e dizer que isto continua até aqui, isto anula-se daqui para aqui. Como? E era preciso ter água aqui também. Não havendo água, tu não podes anular daqui para aqui. Tu podes só anular no conjunto na zona em que a água atua na superfície. Enquanto que aqui tu tens água a atuar em toda esta superfície, aqui só tens água a atuar nesta parte de superfície. Daqui para baixo não tem água. Desculpa, não é essa a minha dúvida. Então qual é a tua dúvida? Esta figura pequena que temos. Qual é a pequena? Espera lá, vamos lá identificar. Qual é a pequena? Qual delas? Esta? Estás a falar nesta? Qual é a figura pequena que nós temos? À direita. À direita. Esta que está aqui. Esta que está aqui, certo? Esta, docente, estou a falar... Presente, posso tentar ajudar? Sim. Mas é melhor... Ele está a falar do pequeno diagrama à direita. Este diagrama que está aqui. Sim. Então, ele está a perguntar se a área desse diagrama não pode ser retirada da área do... retirar da área do diagrama à esquerda a área do diagrama à direita. Retirar a parte do diagrama... Pronto. Estou a perceber agora estou a perceber qual é a dúvida. Tudo bem. Então, vamos lá fazer aqui uma coisa, que é, como o líquido está a atuar na mesma... ok? Agora, vamos supor que, como o líquido está a atuar todo aqui em cima, temos... Não sei se essa era a dúvida. O colega que expôs a dúvida era exatamente a dúvida que se tinha? Acredito que é a mesma. Pronto, sim. Então, pronto, vamos tentar ver. Talvez tenha explicado efetivamente mal. Então, aqui nós queremos saber a partir daqui para baixo. Então, esta pressão aqui e esta pressão aqui são iguais. Porquê? Porque o líquido está sujeito ao mesmo nível, certo? Então, aqui eu tenho uma pressão P1 e eu aqui tenho uma pressão P1. Ok? As pressões são iguais. Ok? Então, o que acontece é que, efetivamente, vamos lá ver se consigo explicar melhor. Este diagrama, esta parte daqui que atua daqui para cá, portanto, aqui teríamos este diagrama. Esta componente que aqui está e estas são iguais. A partir daqui, esta vai até lá abaixo. Ok? E a partir daqui, esta vem não até lá abaixo, ok? Ela começa aqui e vem só um pouco até aqui. Ok? Então, a dúvida qual era? Eventualmente, estou agora a tentar perceber qual é a questão e qual é a dúvida.
A dúvida é o que é que se deve tirar, se é apenas esta profundidade ou a pergunta é se ela, sendo esta pressão igual a esta anula-se até este ponto, esta pressão se anularia e ela começava daqui para baixo. É isso que estamos a explicar? Sim, é isso. Pronto. Então essa era isso, ok, provavelmente aqui até esquematizei mal. Era isso que eu estava a dizer aqui. Como ela vem até aqui, ela devia começar, quando eu falei nesta, deveria começar daqui para baixo. Ok? Porque teríamos que retirar a parte ou a componente que temos deste lado, que é esta componente que está aqui, corresponde exatamente a esta componente que está aqui. Então, ela teria esta distância e a resultante final seria daqui, portanto, para baixo. Ok? Então, quando a gente amplia isto, pronto, provavelmente aqui o desenho não está representado, creio que até induzi eu em erro, provavelmente até tenha induzido em erro, não sei se isto, se calhar a explicação que eu dei pode ter ficado a entender isto, vamos apagar, é para não fazer confusão. Então, deste lado, teríamos um diagrama, até estava a vermelho, vamos manter a vermelho, que seria desde lá de cima até aqui abaixo, fazia isto, e nós dissemos que se não houvesse deste lado, aqui o que nós tínhamos era daqui, portanto, para cá, teríamos dois diagramas, este diagrama, do lado esquerdo, e o diagrama do lado direito, considerando agora esta componente que não é tão pequena como esta, né? Porque a pergunta foi se isto aumentasse. Então, significa que esta pressão é igual a esta pressão. Esta pressão, porque estão sujeitos à mesma altura do líquido, é igual a esta pressão. Agora, considerando isto, o que a gente pode dizer é que a resultante final, eu vou pintar, é melhor fazermos a pintura com cor vermelha, seria esta componente daqui, portanto, para baixo. Era esta a dúvida? Exatamente. Okay, tudo bem. Provavelmente o desenho que tinha feito anteriormente tinha induzido em erro. Agora, com esta aumentar isto, viu-se melhor. Portanto, há alguma dúvida então em relação a isto? Aqui, quando eu estava a explicar, expliquei corretamente que aqui esta parte ia sair, só que como é muito pequenina, nós vamos desprezar, ok? E neste caso, quanto maior for esta componente, tanto é que se por acaso, aliás, nós isso tínhamos explicado, vamos supor que este líquido todo vinha, portanto, toda esta parte, vamos dizer, não havia esta comporta aqui. Vamos supor isto. Isto não havia. Então, se este líquido que aqui está tivesse a mesma, vamos dizer assim, e chegasse aqui e fizesse assim, os tais 0,25, não é? Tal como estava. Então, como é que isto ficaria? Ficaria exatamente desta maneira, que é a vermelho, cá está, ela iria até esta zona, não vale a pena estar a baixar. Então, este diagrama e este diagrama, por isso é que quando temos líquido de um lado e do outro, os diagramas que agora seriam assim, os diagramas deste lado vai até ali, deste lado vinha até aqui, mas como eles são iguais, porquê? Porque esta profundidade é igual a esta profundidade, eles anulam-se. Ou seja, não precisamos de calcular as forças horizontais, porque as forças de um lado e do outro anulam-se. Ok? Penso que agora ficou claro. Ok, então, olhando aqui para isto, agora a questão é saber calcular cada uma destas reações. A reação 1 é simples, é só uma questão agora, através dos senos e dos cossenos, perceber, tínhamos esta altura toda até ali, temos o ângulo de 65 graus, eu não sei se vocês tentaram fazer, mas o correto é que a distância daqui até aqui vai dar os tais 4 vezes o seno de 65, dá 3,63 metros, ok? Depois temos a reação 4, portanto agora vamos calcular cada um destes esforços. Podemos começar pela reação 1, ok? Temos o gama vezes a altura da água até este ponto que está aqui, que seria 2,67.
ok? Depois temos o gama vezes este 3,63, foi quanto nós dissemos que é a pressão P2, e então a reação é o gama 2,6 mais 6,3 vezes a altura, que é 3,63, vezes a profundidade, que é a perpendicular ao papel, portanto ao plano. Okay? E isto dá 558,42. Não sei se para vocês deu isso, se não deu, o correto, eu depois vou-vos passar esta resolução. Como é que se acha este valor de A1? Bom, vamos às tabelas também e podemos saber que A1 corresponde a esta altura de 3,63 a dividir por 3 e depois vai ser, portanto, o 61,74, que é esta base, mais 2 vezes o 26,16, que é aquela lá de cima, a dividir pelo 87,90, que é a soma de 26 mais 61. Há na ordem de 1,5. A resultante 2. Para a resultante 2 é que temos que fazer um bocadinho de ginástica. O que é que nós fazemos aqui para a resultante 2? Portanto, o que nós fazemos é, já sabemos que é gama V. Nós não sabemos qual é este V, ok? Mas sabemos qual é, neste caso, a área do círculo completo, a área da circunferência, π ao quadrado sobre 4, ok? No fundo, o que nós estamos a fazer é... Deixa-me ver se... O que nós estamos a fazer aqui é vir buscar... Vamos apagar aqui isto. Portanto, o que se está aqui a tentar fazer é ir buscar, é como se nós tivéssemos agora a área total da circunferência, não é? Portanto, temos a circunferência, vamos ter uma parte da circunferência apenas, ok? E, neste caso, vamos ter aqui um certo volume. A pergunta é, qual é este volume? Bom, será o volume de toda, neste caso, a circunferência, não é? O que nós costumamos fazer, o que se faz, é normalmente ver-se qual é o ângulo, qual é este ângulo que está aqui, não é? Que é o que mostra agora, ok? Portanto, como temos 65, nós vimos de 380 quantos, nesta curva aqui está, quantos 65 cabem em 380, portanto, o que nós, desculpem, a coisa não está, não é aqui, é aqui. Ok? O que nós vamos ter é toda a área do círculo, ok? E a área do círculo, e quando temos apenas este ângulo de 65 graus, aqui nós podemos saber tudo isto que aqui está, tudo, quanto é que é, neste caso, qual é a percentagem disto em relação à área toda do círculo, ok? E, portanto, se nós agora temos a área, vamos dizer, de tudo isto que aqui está, continuando considerando que temos o círculo aqui para baixo, isto é 65 graus, se nós conseguimos ter esta área toda, então o que fazemos é, vamos buscar agora, como queremos apenas esta área, então deduzimos, como isto é um triângulo, da área total que encontramos, tiramos este triângulo, vamos encontrar aquela área que ali está. Esta área multiplicada pelo comprimento, não é? Porque isto tem 3,5 metros, sabemos que isto tem um comprimento, vai dar este volume. Portanto, o volume multiplicado pelo gama vai dar a força total que nós queremos considerar. Ok? Portanto, cá está a área da circunferência, temos depois a área parcial e depois temos o triângulo e vamos ter apenas a área, neste caso, do diagrama. Ok? Seria 2,99 metros quadrados, quando a área total era 12,56 da circunferência, temos 2,99 e agora vamos multiplicar. Portanto, uma vez que isto é a área, multiplicamos por 3,5, que é a profundidade, temos o volume. Então, a reação é calculada como sendo, neste caso, o volume multiplicado por 9.800, porque o líquido é água. Ok? Alguma dúvida? Podemos passar para a terceira resultante. Ponto da aplicação. Também podemos ver isto nas tabelas técnicas. Eu não sei se vocês, aqui no manual de Lancaster, acho que não vem.
não sei se vocês conseguem ter as tabelas técnicas, que eram uns documentos, umas tabelas técnicas que havia em engenharia muito no passado. Acho que, infelizmente, também, não sei se está abertas a biblioteca. Era um caderno, um livro azul, portanto chamava-se Tabelas Técnicas para Engenharia Civil. Deviam tentar encontrar, porque isso também, essas tabelas para o cálculo do centro de gravidade em superfícies curvas, não vem no manual de Lencastre, e era interessante vocês terem o ponto da aplicação, que é esta, não é? Vem dizer que o V2, porque aqui há uma distância V2 ou V1, é esta forma. Se forem radianos, tem esta expressão, e portanto é possível saber qual é o V2, neste caso, qual é a distância V2. Isto vem nessas mesmas tabelas técnicas de engenharia civil. Como eu digo, provavelmente não vem. Era muito bom que vocês, e também na escola secundária havia um livrinho sobre áreas, volumes e pontos de aplicação de centros de gravidade de superfícies curvas, e eu penso que também nessas tabelas, que era um livrinho branco, pequenino, que também tem apresenta-se também estas distâncias, ok? Portanto, isto é uma questão agora de vocês irem procurar onde é que se encontra, mas é fácil, desde que tenham o resultante, depois o ponto da aplicação é fácil encontrar. A resultante 3, qual é a resultante 3? A resultante 3 é aquela que nós temos aqui, portanto, que temos que calcular apenas este comprimento, que acabou por ser 2,95, porque temos a altura total, temos o ângulo de 65 graus, conseguimos calcular este comprimento de 2,95. Então, a resultante 3 vai ser, portanto, a pressão neste ponto, não é? Que é multiplique 2,95, 9.800, vezes a dividir por 2, e tem, portanto, multiplicado pelo seu comprimento, não é? Aqui, o valor da resultante, acho que houve aqui, eu hei de ver depois o que é que houve, está apagado, portanto houve uma correção qualquer que se fez. Tenho que ver o que é que foi. Ali vem de 135, mas depois aqui foi apagado. Vou só confirmar se este valor depois está certo ou não. Mas pronto, isto no fundo é calcular uma resultante de do triângulo, não é? Aquilo vai ser gama H, neste caso vai ser 2,95 vezes 9.800. Ali será zero. Portanto, vamos poder ver aqui o que estamos a falar é neste diagrama que aqui está, ok? Portanto, é o gama vezes este H. O H é esta altura daqui até este ponto, não é este comprimento, é daqui até este ponto, ok? Que é o gama H. Portanto, aqui daria-me 2,67. O comprimento é 2,95, portanto, acho que este 135 estaria correto. Não sei porque é que não foi apagado aqui, deve ter havido um erro, depois acabei por não colocar aqui, mas em princípio este valor está certo. E tem 0,98, que é do ponto daqui até este ponto. Depois podemos transferir este ponto para lá para baixo, por causa dos momentos, não é? A resultante 4 é também fácil de calcular. Da mesma maneira que calculamos este volume, agora o que a gente tem é, neste caso, o volume deste retângulo, portanto, o que está aqui a verde, ok? O volume deste retângulo, e tenho que tirar-lhe apenas este volume desta parte do parcial, desta área parcial, que podemos calcular através do ângulo, podemos conseguir determinar qual é este volume. Portanto, este é conhecido, não é? E vamos depois retirar o volume daquela parte que entra dentro, vamos dizer, do retângulo, e portanto será a área, apenas esta área verde, portanto, que nós temos a área parcial, que é 0,14 vezes 12, que é aquela área toda que nós estamos aqui, está a castanho, vamos dizer assim, 1,76, a área do retângulo, que é aquela área que está ali, e o que nós temos que fazer é retirar, para fazer é 4,80 menos 0,24, que é aquela área, portanto, preenchida aqui no meio, correto? Portanto, depois de termos a área desta zona verde, é só multiplicar por 3,5, já temos o volume. Depois de ter o volume, multiplicamos pelo gama, que foi o que foi feito aqui. Portanto, 3,5, temos a área de 4,56, multiplicamos por 3,5 e multiplicamos pelo gama, dá 156. Portanto, temos aqui já o R4. O ponto de aplicação é o centro de gravidade do retângulo, portanto, como isto é simétrico, acaba por ser uma distância de 0,42 em relação a este ponto, 0,42 em relação a este ponto, depois podemos posicionar em relação a este ponto aqui embaixo, o ponto A, ok? Porque o diagrama acaba por ser este, nós temos que fazer o diagrama assim e retirar aquilo que lá está dentro, não é? Para haver equilíbrio, a soma de momentos em relação a um ponto tem que ser
facto igual a zero. Portanto, ou tem que haver uma reação, não é? Neste caso, que a reação total é uma reação que depende de duas forças, ok? Portanto, o que nós podemos olhar aqui é que vamos ter, portanto, o ponto onde gira é este, será o ponto A, ok? Então vamos ter uma força aplicada aqui, perpendicular a este, portanto, desde que tenhamos esta força multiplicado por este braço, ok? O sentido do ponteiro dos relógios pode ser assumido como sendo positivo. Depois temos esta parte, aquela parte aqui assim que já sabemos que era para cima, esta resultante vezes este braço, que também já conhecemos. Depois temos esta componente aqui assim, que temos uma distância, que depois temos que ver o que é que acontece em relação a este ponto, geometricamente, se ele está mais puxado, portanto, para cá, tem que haver um braço. E, portanto, temos também, neste caso, esta resultante, que também tem um determinado braço. Então, este é positivo, no sentido de ponteiro dos relógios, este é positivo, também tenta fazer isto, este é positivo, também tenta fazer isto, ou seja, todas as forças R1, R2, R3 e R4 são positivas, então significa que a única força resultante é esta que está aqui, é F, mas este F tem que ser 2F, porque nós sabemos que são 2 cabos, ok? E, portanto, a resultante final que nós temos é exatamente como resposta, temos 2F vezes o braço, 319 é o braço que vai desde este ponto, não é? Neste caso, desde o ponto da aplicação F e esta distância daqui até aqui é calculada, é conhecida, este é o braço da força resultante e, portanto, podemos igualar e termos o valor da resultante final de 172,32, ok? Quer dizer que cada uma das forças tem esta. Não sei se alguém chegou a este valor, se não chegou, penso que tiveram de certeza dificuldades para encontrar o ponto de aplicação da força naquela zona, na zona circular. Creio que podem ter tido essa dúvida. Alguém por acaso chegou a um valor próximo? Não vale dizer que sim, foi próximo. Eu encontrei 149 ou 158, mas pronto, já sei e tal. Alguns podem começar agora a fazer uma história, mas o importante é saber então se perceberam a explicação, se há alguma dúvida sobre esta explicação ou não. Podemos passar para outro? Sim. Sim, tenho uma dúvida. A resultante da força 2. Okay. A resultante da força 2. Vamos ver. Só um minuto, vamos tentar aqui ver a questão da resultante da força 2. Como foi calculada esta resultante da força 2, é isso? Sim. O ponto de aplicação, é isso? Sim. Pronto, melhor desligar o microfone. O ponto de aplicação, portanto, pode ser calculado através daquilo que eu estava a explicar das tabelas técnicas. Mas vocês vejam também, eu dei nesses apontamentos, portanto, que vocês receberam nas tabelas técnicas do Manual de Lencastre, eu tenho a impressão que para este círculo, aliás, para este valor nós temos, aparece lá um valor parecido. Dá uma sensação que quando nós temos vou fazer com o rato, quando nós temos uma superfície destas, eu tenho a impressão que pelas tabelas técnicas nós conseguimos chegar lá, porque pronto, ela vem a falar aqui, é uma parte, não é toda, isto depois continua e faz assim, e nós o que temos é aqui uma zona circular, e então, para saber o ponto de aplicação desta parte do círculo, que no fundo vai passar por aqui, nós sabemos que passa por este ponto, há aqui é dado um V1 e um V2, e penso que naquelas tabelas do Manual de Lencastre, vocês confirmem a ver se o valor dá igual àquele que eu mostrei ali. Aparece este V1 e aparece este V2, não é? Aparece uma fórmula V1 igual a tal, vem aqui a dizer, e nós só temos que escolher o que é que nós queremos, se é esta distância daqui, se é a distância daqui até aqui. Portanto, eu não sei se este é V2 e aquele é V1, ou este é V2 e este é V1, hein? Eu não sei, só estou a pôr a dizer que sempre que sabemos que ele passa neste eixo, porque isto aqui é simétrico, não é? Portanto, quando a gente costuma fazer isto, se isto é simétrico, ele passa neste eixo.
não temos dúvidas. Portanto, a distância daqui até aqui é metade daqui até aqui. O problema só é quanto ela está mais próxima deste ponto do que está naquele, ok? Porque isto é mais ou menos, se for um triângulo, eu sei que ele também está mais próximo aqui. Portanto, vejam nas tabelas do manual de Lancaster, que eu tenho a impressão que encontram a expressão válida, que pode ser diferente daquela que eu pus aqui, mas encontram a expressão que é válida para V1 e para V2, está bem? Alguma outra questão que queiram apresentar relacionada a este problema? Podemos avançar para o outro? Queria saber se a explicação que eu dei se está ok, se deu para perceber. Não sei quem é que... Não sei se foi o Leonildo ou que apresentou há bocado a dúvida. Leonildo, está esclarecido? Sim, está esclarecido. Ok. Tem tido problemas com o microfone. Ok. Felício, Eu estava a dizer o seguinte. Sim, eu estava a dizer, deu para perceber, só que a dificuldade talvez pode ser no cálculo das áreas, nas partes curvas do centro. Então, isso é diferente. Aquilo que eu percebi da dúvida era o ponto da aplicação. Mas para o cálculo das áreas, se há essa dúvida, vamos voltar lá e esclarecer. Ok? Bom, vou voltar, se calhar, a explicar isto com um bocado mais de detalhe, embora um bocado mais rápido para podermos avançar, embora eu não me preocupe muito em perder este tempo, é preciso perceber se vocês estão a entender, a entender e avançar. É assim, nós temos um círculo. Como é que eu num círculo consigo, por exemplo, determinar, ok? Eu tenho esta componente que eu quero determinar ali, ok? Esta. Como é que eu consigo determinar esta componente? Eu vou passar aqui para baixo para mostrar que é igual. Como é que eu faço? Bom, primeiro, eu preciso de calcular a área toda, vou pôr a outra cor, eu preciso de calcular a área toda desta fatia. Primeiro, como é que faço isso? É simples. Porquê? Porque eu tenho a área do círculo, a área total do círculo, né? Pi ao quadrado sobre 4, ok? Tenho esta área, e como eu tenho este ângulo aqui, ok? Eu sei que o círculo todo tem 360 graus. Okay? Neste caso, se eu tenho 65 graus, eu consigo perceber quantas fatias destas, vamos dizer, é que eu consigo dividir este meu círculo. Ou seja, há uma proporção entre a área, quando o ângulo é 65 graus, okay? desta área, eu posso saber qual é a área vermelho, a área 1. Ok? Portanto, até aqui é fácil, não é? É uma percentagem. Tendo este ângulo, facilmente eu consigo. Por exemplo, se o ângulo for, vamos aqui, tão simples quanto isto. Se o ângulo for de 90 graus, ok? Eu tenho a área toda e se o ângulo for 90 graus, esta parte é 1/4 da área toda. Ok? Se este ângulo for 65 graus, ok? Esta é 1/4 mais um bocado do outro quarto seguinte. Portanto, isto é fácil de calcular. A partir do momento em que eu tenho a área vermelha, ok? Já posso fazer, então, vou passar aqui para baixo. Já tenho a área vermelha, agora eu quero saber esta parte. Ora, se eu tenho a área toda, para eu saber esta parte, o que é que eu faço? Vou retirar desta área toda, vou retirar um retângulo. Desculpem, um triângulo. Então, eu vou tirar esta área aqui dentro e vou ter aquela área que está ali, que sobrou. Como? Como é que é? Porque se eu tenho, efetivamente, esta aqui é uma hipotenusa, é o raio, ok? Tenho este ângulo. Se tenho este ângulo, posso saber, com este raio, qual é esta medida e qual é esta medida. Portanto, a partir do momento em que eu tenho o raio e tenho o ângulo, eu posso saber qual é a área deste triângulo todo. Ora, sabendo a área deste triângulo, vou buscar aquele vermelho, reduzo a área deste triângulo e vou ter a área, neste
caso a vermelho, que é a área, no fundo, esta área que eu andava à procura, considerando que este ângulo aqui, 65 graus, cá está, é toda esta parcela, primeiro, toda, menos, ok, esta componente aqui vai dar esta parte aqui dentro. Está percebido agora? Deu para perceber? O colega que estava com o Felício, como é que é? Entendeste? Bom, não... Augusto, tinhas dúvidas há bocado, o Felício, enquanto o Felício está a ver se percebeu ou não percebeu, ou desligar o microfone ou ligar o microfone. Augusto, estavas a dizer qualquer coisa, não sei o que é que estavas a dizer, sei que tens problemas com o microfone. Tens alguma dúvida? Podemos avançar? Fernando Banz, ligou o microfone? Quer falar? Docente. Sim, Mate. Alô? Sim, vamos Não ouvir. sei se me faço perceber. Tenho tido dificuldades com o microfone, não sei se agora me faço perceber. Sim, estou a perceber. Sim. A minha questão tinha a ver com um bocadinho da ambiguidade, até que ponto nós podemos julgar determinado valor desprezável. Por exemplo, ali no diagrama, eu tive um valor, um resultado relativamente diferente, mas é insignificante, tal como o docente disse. Só que este é um caso em que o valor apareceu insignificante, mas só para eliminar esta ambiguidade, até que ponto a gente pode considerar desprezável, não desprezável? Ok, tá bom. A resposta que eu dou é, pronto, neste caso eu estava a explicar e consideramos aquele bocadinho desprezável, mas agora que vocês já perceberam, não desprezem nada, nem que seja 10 centímetros, 15 centímetros, devem considerar, portanto, essa redução do outro lado. Tomem essa nota e quando eu mandar agora a resolução, vocês, se quiserem se imprimirem depois ou qualquer coisa, escrevam que, olha, aqui desprezou-se, porque está escrito, mas o ideal seria não desprezar. Não sei se está certo, já deu para entender? Tu entraste com aquela outra parte, deduziste aquela outra parte do outro lado? Deduzi, Okay. Docente. Tenho sempre interagido com colegas quando tenho dificuldades, não espero apresentar sempre dificuldade, dúvidas aqui. Por isso é que raramente apresento as dúvidas, fora o problema do micro, mas deu para perceber. Pronto. Muito obrigado. Ok, obrigado. Algum estudante que queira apresentar outra dúvida? O Felício não me respondeu, mas já saiu da sala de aulas, portanto deve estar satisfeito já com a resposta. O Felício está. Não, docente, Então, Felício, percebeste a minha presente. dúvida ou não? Percebeste a tua... Percebi, engenheiro. Sim? Ok. Muito bem. Pronto, então vamos avançar para o outro problema. Se alguém tiver depois no fim da aula alguma dúvida em particular, depois podemos voltar atrás. Em relação ao segundo problema, o segundo problema me parece um problema um pouco mais fácil, não é mais fácil, um pouco mais, provavelmente, não é bem mais direto, mas eu apresentei este problema para vocês verem que às vezes as coisas podem ser muito complexas, mas o importante é que vocês entendam como é que elas são efetivamente feitas. Portanto, aqui o que está-se a dizer é que nós temos uma plataforma que tem um peso, ok? Uma plataforma. Esta plataforma, se não pusermos por baixo dela uns tanques PVC, esta plataforma afunda, porque ela tem um peso, ok? O peso da plataforma pesa cerca de 1150 quilos, portanto, se não houver nada que a sustente, a gente mete-a na água e ela vai ao fundo logo, ok? O objetivo da plataforma é colocar umas bombas em cima, cada bomba pesa 120 quilos, não é? E a ideia é ter então as bombas, a plataforma, e depois, para poder pôr isto a boiar, foram colocados 6 bidons, 6 tanques de PVC por baixo, deitados. Se vocês forem ver, vê-se aí na figura cerca de 6 tanques. E, portanto, estes tanques estão deitados, cheios de ar, não tem água lá dentro, o que significa que permitem, ao boiarem, suster ou ter o peso para que ela não afunde. Ok? Então, o que é que também temos que entrar? É que cada um destes tanques tem um peso, e são 18 quilos, portanto, que temos que considerar. O tanque boia, não é? Aliás,
esses bidons, não é? Esses tanques PVCs, eles estão a boiar, mas também têm um peso, portanto, que esse peso tende a levar, a puxar a plataforma também para baixo. Então, significa que temos um conjunto de forças que é o peso próprio da plataforma, eventualmente na plataforma também tem depois o peso de alguém que vai estar, como é que é dizer, em cima da plataforma para poder fazer uma reparação das próprias bombas, não é? Portanto, tem que haver efetivamente essa, deixem-me ver só se consigo fazer aqui, apagar isto. Isto tem 2 layers, há um layer que eu vou apagar, há outro layer que não. Tem que apagar sempre em 2 layers, tem que ver qual é o layer em que eu estou a apagar ou não. Então, vamos considerar tudo o que vem para baixo é o peso da plataforma. Segunda coisa é o peso, portanto, das bombas. Terceira coisa é o peso dos próprios, neste caso, é o peso dos próprios reservatórios. Bom, se eu quiser desenhar isto assim mais ou menos em corte, vamos ter uma plataforma, vamos ter nesta plataforma uma bomba, outra bomba, ok? A madeira, a plataforma é madeira, e depois o que vai acontecer, esta bomba tem um peso, esta bomba tem outro peso, a plataforma no centro de gravidade tem um peso, mas depois vai ter aqui uns tanques, portanto, todos são 6, 3 de um lado e 3 do outro. Isto é um esquema só para vocês, mais um draftzinho para vocês perceberem. E, portanto, se eu estiver a ver isto em corte, o que vai acontecer é que tenho aqui a plataforma, a bomba, outra bomba, e então tenho os tanques, que são 2, e estou a fazer um corte aqui. Acho que todos conseguem perceber o desenho que aqui está. Ok? Então tenho peso da plataforma, peso destas 2 bombas que também vão para baixo, peso destes 18 quilos que pesa cada um destes, mas são 6, ok? E o que é que faz então isto flutuar? O que é que vai fazer flutuar? Vai fazer flutuar é que a partir do momento em que vocês metem estas boias, estes depósitos dentro da água, ele vai mergulhar até uma certa profundidade, ok? Vai ter água à volta, vai mergulhar até uma certa profundidade e, portanto, vai haver um diagrama de impulsão dentro dos tanques, que são as forças que vamos ter para cima, em 6 tanques. Aqui estão 2, e nós vamos ter 2, depois mais 2, depois lá mais à frente mais 2. Ok? Então vamos ter um somatório de pesos, vamos chamar assim, e vamos ter um somatório de impulsões. Ok? Então, para que isto não afunde, significa que o que eu ando à procura é qual é o valor que cada um destes tanques consegue fazer com que ele impulsione isto para cima. E isso depende do volume de água que está, portanto, neste caso, isto não tem água aqui dentro, estou a dizer, é o volume do diagrama vertical que aqui está. Quero saber se vocês entenderam a filosofia do problema. Se têm dúvidas, podemos continuar. Okay? Aqui mostram os 2 depósitos, que ficam portanto, afogados, vamos dizer assim, e é a resultante de impulsão que faz com que o peso de tudo menos a resultante de impulsão, ele fica igualado a 0. Ok? Então, nós podemos concluir, ok, que estando a plataforma a flutuar, a estabilidade está garantida. Ok? Sendo, por isso, o peso do conjunto, com o que é que contribui para o peso do conjunto? A plataforma, não é? Neste caso, as bombas, também, neste caso, a plataforma, as bombas, os depósitos, portanto, qualquer um deles estão a contribuir para puxar tudo para baixo. Mas há uma força de impulsão hidrostática que empurra para cima. Esta força de impulsão é dada pela resultante das forças dos 6 depósitos de PVC. Ok? Quer dizer que
estando os depósitos mergulhados na água à mesma profundidade, todos eles, cada depósito tem 1/6 da força total de impulsão. Ok? Então, como é que se calcula? Bom, a plataforma pesa 1150, é dado no problema. As bombas é 2 vezes 120, dá 240. O depósito PVC são 6 vezes 18, dá 108. Portanto, a força total que vai meter ou que vem até baixo são, aquilo que é a força total, cerca de 1498 quilos, que nós estamos a transferir esta força para newtons, okay? Para trabalharmos em newtons, para também na impulsão trabalharmos com newtons. Então, o que estamos a dizer é que estas são 14,68 é, neste caso, a força resultante para baixo. Então, a força resultante para cima tem que ser também 14,68. Vão perguntar porquê que tem que ser? Porque, como há hidrostática, como está estático, como não há movimento, a plataforma está nivelada àquela cota, significa que a força para baixo é igual à força para cima. As forças de peso são iguais às forças de impulsão. Ok? Podemos continuar? Não há dúvidas? Então, o que nós fazemos é isto. Calculamos 14,68. Então, sendo o peso atuante de 1498 kg, a força de impulsão deve ser igual ao valor. Portanto, a estrutura está em equilíbrio. Logo, ela tem que ser igual. Então, como nós temos 6 tanques, ok? Temos 6 depósitos, 6, neste caso, bidões de PVC, então quer dizer que cada um deles deve absorver uma parte da força, ok? Que são, neste caso, 1498 a dividir por 6 dá cerca de 249,67 quilos, que eu posso multiplicar por 9,8 para ter, efetivamente, neste caso, a força de impulsão de cada, isto é apenas de cada, porque já dividi por 6, de cada um dos reservatórios. Ok? Dúvidas? Então, o que é que na prática nós estamos a dizer? Estamos a dizer que vamos precisar de, olhando para um único, portanto, neste caso, bidon, tanque de PVC, olhando apenas para esse tanque de PVC, nós vamos saber, então, agora ao contrário, normalmente o que é que nós temos? Temos um diagrama de impulsão e a pergunta é, para esse diagrama, qual é o volume? Okay? O depósito está aqui. Ok? E nós vamos dizer que ele vai ser mergulhado a uma determinada profundidade e o que estamos a dizer é que já temos a resultante. A resultante de um único tanque, de acordo com o que está aqui, é de cerca de 249,67 quilos. Ok? 249,67 quilos. Bom, se eu multiplicar por 9,8, vou ter o resultante em newtons. Só que eu já tenho a resultante, já sei que para haver equilíbrio tem que ser esta resultante. A pergunta é, mas e agora? Qual é o diagrama, qual é o volume do diagrama que dá essa resultante? Como o bidon, vamos dizer assim, o tanque, o reservatóriozinho está vazio de ar, ok? Ele vai ter apenas impulsão. Portanto, o que é que eu tenho? Tenho este tanque, ok? Temos o tanque que aqui está e ele vai estar mergulhado na água até um determinado nível, ok? E é este volume, vamos dizer assim, é este volume que aqui está, esta área multiplicado por este comprimento, que é dado no tanque, portanto, que é o volume que nós vamos ter, é no fundo este volume todo que está aqui, que é o volume de impulsão, diagrama de impulsão. Ok? Então, este volume multiplicado
pela, portanto, o volume do diagrama multiplicado pelo gama vai dar a força de impulsão. Okay? Então, a pergunta é, como é que eu sei qual é este volume, ou melhor, qual é esta altura H da água? Então, o que nós estamos a dizer aqui, é que sabe-se que a força é igual ao volume vezes gama, o volume é igual a 249 vezes 9,8, ok? Portanto, vai ser o quê? Vai ser 0,25, é o volume. Portanto, nós temos, em termos, temos isto em newtons, multiplicamos 249 por 9,8 para ter newtons, ok? Se dividirmos isto por 9.800, temos um volume, porque a força é gama 9.800 vezes V. Logo, V, volume, é igual à força a dividir por gama. Então, significa que, como sabemos quanto é que tem de comprimento esse tanque, que é 1,10 m, então os 0,25, que é o metro cúbico, a dividir por 1,10 m, vai nos dar qual é a área em metros quadrados. Ok? Portanto, o que está a acontecer por aqui é que eu tenho, neste caso, a força é dada, o gama é dado, a pergunta é qual é o volume. Então, por esta forma, dizem que, olha, o volume deu 0,25 metros, desculpem, só para não dizer as neiras, o volume deu 0,25 metros cúbicos. A área dá 0,23, porquê? Que é 0,25 metros cúbicos, mas como isto tem 1,10 metros de comprimento, então a área, esta área que está aqui, que é esta área que eu estou efetivamente a precisar aqui, esta área, ok? Que faz parte da área do diagrama, portanto, vertical. Esta área, posso dividir os 0,25, né? 0,25 a dividir por 1,10 m, que é este comprimento, L. Então, isto dá 0,23 metros quadrados. Ok? Eu tenho a área, mas eu quero esta altura. Eu tenho a área. Ok? Então, como é que nós podemos fazer para eu saber qual é a altura? Então, sabemos que a área do círculo é πd ao quadrado sobre 4, que é a área total do círculo. E esta área total do círculo, se nós formos a ver, não é? A área toda, se eu tiver a considerar o círculo, é 0,33, porque é 3,14 vezes 0,65 ao quadrado a dividir por 4. Então, quer dizer que a área total é 0,33. Ou seja, quando nós temos D, diâmetro, quando temos o diâmetro, a área corresponde a 0, quando a altura H, quando esta altura total é igual ao diâmetro, temos 0,33 metros quadrados. Eu quero saber qual é este H. Mas sei que não é 0,33, sei que é 0,23 metros quadrados. Então, como é que eu posso saber a altura? Aqui, nós podemos ter um pouco ajuda daquilo que são as tabelas do manual de Lencastre. Ok? E nós podemos ter a tabela 92, portanto, podemos verificar na tabela 92. Esta tabela 92 é uma tabela que dá, acaba por dar uma relação interessante. É que é possível, eu tenho aqui H sobre D, ok? O que é o H? O que é o D? Exatamente isto que eu estou a dizer. H é isto, tenho o H e tenho o diâmetro, D. Ok? Então, o que é que dá esta tabela? Dá a 92 o H sobre D e dá o S a dividir por, neste caso, o D ao quadrado, o perímetro a dividir por D ou o raio a dividir por D. Quer dizer, no fundo, o que nós temos, esta parte que está aqui, isto que está aqui, e depois aqui é a mesma coisa, só que ele vai até lá abaixo, quando chega lá abaixo continua aqui. Ok? Portanto, se nós formos efetivamente a ver, ele aqui vem uma relação que vai até 0,50 e depois, como para não continuar, ele aqui já começa com 0,51 e aqui é a mesma, as mesmas variáveis que estão aqui. Ok? Então, como é que se faz isto? Nós podemos, no nosso problema, calcular a relação que existe
entre a área total sobre D ao quadrado. Qual é a área? Era 0, a área submersa era 0,23, ok? A dividir pelo diâmetro ao quadrado, que é 0,23 dividido, dá 0,54. Então, o que é que a gente faz? Vem aqui à tabela, ok? Calculamos este S, que é área, ok? Secção. S sobre D, e nós vimos, como estávamos a dizer, o valor que tínhamos calculado era 0,54, ok? Este 0,54, vamos à procura no S sobre D. Vamos ver aqui onde é que encontramos o 0,54 no S sobre D ao quadrado, ok? Vou aumentar um bocadinho mais, eventualmente isto para... Pronto. Então, o que eu tenho que procurar nesta tabela é o 0,54. Então, aqui, S sobre D ao quadrado 0,54, vou encontrar mais ou menos aqui. Tenho 0,5404, tenho 0,5499. Estão a ver? Portanto, aqui estamos com os 0,54, enquanto que aqui falava em 0,54 e depois tinha mais, aqui é 0,0. Vamos olhar para a tabela novamente e ver aquela que mais se aproxima, é esta, é 0,5404, está mais longe a 0,5499. Portanto, nós podemos considerar a 0,5404 e puxamos para o lado e vimos qual é o H sobre D que corresponde. E o H sobre D dá 0,65. Então, a nossa resolução, se deu H sobre D 0,65, então quer dizer que se o D é conhecido, eu posso saber qual é o H. E o que me está a dizer é que o H fica submerso 0,42. Ou seja, ela tem que estar 0,42 submersa para poder dar, multiplicada por 1,10, para poder dar aquela força de reação apenas neste caso, neste reservatóriozinho, para, multiplicando por 6, o conjunto das forças levar isto para cima e haver ali uma certa estabilidade. Ok? Então, isto até agora é a linha A. Queria saber se há dúvidas em relação a como é que isto foi calculado. Alguém tem dúvidas? Ninguém tem? Não há dúvidas. Bom, então o que é que diz o enunciado a linha B? Diz o seguinte: o operador pretende saber se caso os dois tanques do meio tiverem de ser retirados para reparação, vamos supor que eles têm ali um furinho pequenino, que nós temos que tirar esses dois tanques, não é? Porque tem um problema e vamos ter que tirar do meio. Para quê? Porque se tiramos das pontas, aquilo cria desequilíbrio. Portanto, a gente tem que tirar no meio para os outros das extremidades manterem a estabilidade do sistema, não é? Então ele quer dizer assim, eu tenho que tirar dois tanques aqui do meio. Ao tirar estes dois tanques, será que a plataforma afunda? Será que ela pode afundar um bocadinho mais, mas pode ser que fique mais dentro da água, mas ainda consiga não ir ao fundo. Será? Então, aqui pergunta, podemos tirar ou não? Temos que analisar e justificar a resposta. Ok? Minha pergunta é, alguém chegou até a linha A? Alguém conseguiu resolver a linha A deste problema? É uma curiosidade só. Se não conseguiram, não vale a pena dizer que sim, não é? Não é por aí. Eu só quero saber se tentaram e se houve alguém que conseguiu chegar até ao valor, até estes valores, ou próximo, ou se a filosofia de resolução foi parecida, se houve... Mugabe não chegou ao resultado. Já agora, qual foi o problema? Portanto, qual foi o erro depois desta explicação que foi cometido? Foi identificado? Diz só se identificaste onde é que está o erro ou não percebes porque é que não deu igual? Está identificado o erro? Ok. Mugabe diz que sim. Adriano, estás com o microfone ligado? Queres falar? Diz lá. Consegui o resultado. Exatamente esse resultado, certo? Sim. Muito bem. Pergunta, e a linha B, conseguiste? Bem, não sei se está correto. Qual é a conclusão que tu chegaste? É possível tirar ou não é possível tirar?
É, não é Não consegui tirar. Não conseguiste tirar. Não é possível. Sim, Ela vai ao fundo, então. É isso? sim, vai ao fundo. Ok, obrigado. Vamos já ver isso. A seguir, alguma outro estudante que queira interagir? Ninguém mais quer interagir? Ok, então vamos continuar. E a continuação é, vou repetir, o operador quer saber. Ele só quer saber, não está a dizer para calcular. Atenção, vocês têm que ler o problema e eu vou dizer uma coisa como se estivéssemos a fazer já um teste. É assim, o estudante tem a mania de quando lê um problema, a primeira coisa que é como se fosse uma partida de uma corrida de 200 metros ou 300 metros, ou uma partida de futebol. A partir do momento em que o árbitro apita, ou alguém diz arranca, aos seus lugares estão prontos, arranca. A primeira coisa que as pessoas fazem é arrancar, nem sequer, não é? Porque isso, na corrida é assim mesmo, não se pode perder um minuto. No futebol, logo que o árbitro apita, não se fica à espera, a olhar de que lado é que é a baliza, onde é que está o meu colega, vou passar para quem, vou para trás ou para frente, vou chutar para a frente. Quando eu estou a pensar isso, o outro tira uma bola e eu ainda estou nas nuvens, já foi gol do outro lado. Aqui, em hidráulica ou em qualquer outro problema de engenharia, há uma coisa que é fundamental, e eu vou-vos dizer isto, eu sei que eu digo isto aos meus estudantes sempre, estou a dizer pela primeira vez a vocês, os repetentes se calhar já estão fartos de me ouvir dizer, mas aquilo que eu digo sempre é, nós, para podermos fazer uma boa resolução de um problema, nós temos que perceber o problema, ok? Um problema o que é que é? Um corredor que tem 10 portas, e a pergunta dos docentes, ou a pergunta é, olha, qual é a porta que eu tenho que abrir onde está a solução do problema? Ok? Então, vocês olham e dizem, epá, isto vamos começar, vamos experimentar, o que é isto? É hidrostática? Há pessoas que olham para o problema e dizem, epá, vamos calcular o caudal. Calma lá, isto é hidrostática, senhor. Caudal aonde? De quê? Pronto, já está bem, não podemos calcular, senão, vamos calcular a área da secção, mas a área da secção de quê? Também não podemos calcular a área da secção. Opa, que chatice. Então agora vamos calcular, e andamos aqui à procura de coisas para calcular, para dizer que estamos a ganhar tempo, não é? Como se fosse aquele tal tiro de pistola que a gente diz, aos seus lugares arranca. Epá, e a primeira coisa que se faz é arrancar logo a seguir, não interessa para onde vai avançar. Isto, engenharia não é assim. O que nós temos que perceber, ler o problema, ver onde é que estão todos os dados e olhar para as pistas que são dadas e dizer, ok, eu para abrir a porta, o que é que eu tenho? Que elementos é que eu tenho? E eu às vezes até digo assim, antes de começar o teste, vocês ponham as mãos atrás das costas, tirem o lápis e a caneta, ponham para o lado, esqueçam, a primeira tentativa é começar a escrever, esqueçam, ponham as mãos atrás das costas. E leiam o problema se for preciso 3, 4, 5, 10 vezes. Percam, se for preciso, 3 minutos, 4 minutos a perceber o problema, o que é dado, o que é pedido. Quais são os caminhos possíveis? Se eu tenho que calcular isto primeiro, não tenho. Eu percebi a filosofia do problema, não percebi. E muitos estudantes, a primeira coisa que têm que fazer é começar a escrever. Eu tive 2 estudantes que nunca conseguiram fazer a cadeira, quero-vos só afirmar, porque pronto, por mais que tentaram, repetiram não sei quantas vezes, mas não conseguiram, mas tinham um trauma. Como sabiam que tinham que começar, e eles como não dominavam a matéria, também não tinham estudado, o que é que eles faziam? Eles escreviam na folha do teste o enunciado, pensavam que estavam a fazer uma grande coisa, escreviam para abastecer, então estavam a pensar, não é? As minas de Revuba, e esse enunciado era-me entregue, portanto, o teste era-me entregue com o enunciado. Eu perguntava, mas olha, mas estás a gastar caneta, estás a gastar papel, estás a fazer isso tudo, porque eu tenho esse enunciado que tu estás-me a escrever, e eu também tenho no computador, também me sobraram umas cópias, para que é que me estás a escrever esse enunciado? Então é uma maneira das pessoas dizerem que estou a fazer alguma coisa, enganarem-se em si mesmo. E é a mesma coisa de calcular caudais quando temos hidrostática, de quando estamos a calcular caudais e quando estamos a ter, por exemplo, o teorema de Euler, andar a calcular pressões hidrostáticas, quer dizer, é tentar fazer qualquer coisa para justificar e depois diz, o docente depois vai agarrar nisto, anda aqui a esmiufrar, e se calhar arranja um bocadinho meio valor aqui, com 4 centésimas ali, 5 décimos do outro lado, e pronto, está o problema todo resolvido. Então, isto é só, estou a perder um bocado de tempo para explicar. Vocês devem ler e ver o que é pedido. Aqui diz, na linha B, o operador pretende saber se, caso os 2 tanques
do meio tiverem de ser retirados para a reparação, a plataforma não afunda. Ele quer saber isso. Vocês têm que dizer olha, afunda ou podes tirar, não afunda. Mas só isso não chega, porquê? Porque a pergunta, a linha B diz, analise e justifique a resposta. Então é preciso dizer, olha, eu fiz uma continha e cheguei à conclusão que ela vai afundar. E porquê? Porque as forças de impulsão são inferiores às forças de peso. Ou, não vai. Porquê? Porque conseguimos ter um determinado nível nos reservatórios, que ela vai abaixar, mas consegue encontrar uma resultante cujo diagrama final de forças de impulsão iguala às forças de pressão. Podem tirar esses dois, só que pronto, vai ficar a plataforma, vai afundar um bocado mais, ok? Portanto, isto é a resposta. Ninguém está a dizer que quero saber se sim, quanto é que tem, quanto é que não tem. Estão a perceber? Portanto, a resposta deve ser dada em função da pergunta e não ser dada de qualquer maneira. A linha B. Para que o corpo flutue, podemos dizer que cada depósito deve ter a área submersa, não é? A área submersa pelo cálculo, deve ser menor que a área total desses 4 reservatórios. Ou melhor, em vez de trabalharmos em área, a força de pressão, de impulsão, ok? Como tem que ser igual à força de pressão, vai obrigar, como eu retirei 2 de reservatórios, vai obrigar que os outros 4 afundem um pouco mais. E esse afundamento vai originar um diagrama de pressões um pouco mais para baixo, portanto, um diagrama, vai haver secções um pouco maiores. Ou seja, agora eu como retirei, vai acontecer em que ele vai ficar, eu não sei se por aqui, estou a dar uma hipótese, vai fazer com que ele tenha que ter uma área da secção, que está aqui, esta área total da secção, tem que ser maior, não é? Ela tem que ser maior, esta área, para compensar aqueles 2 reservatórios que saíram. Então a pergunta é, mas será que nos 4 que ficam este aumento é suficiente? Temos possibilidade, temos área para que a força de impulsão que vai para cima consiga igualar ao peso ou não? Ok? Então, o que eu sei é que como a área, neste caso, como esta área que está aqui, multiplicada a área, multiplicada pelo comprimento de 1,10, vai dar o quê? Um volume multiplicado pelo gama, ok? Significa que esta área vai ter que aumentar. E a pergunta sempre é, ok, mas será que se esta área total que eu tenho aqui, multiplicada, a área total, multiplicada por 4 reservatórios, multiplicado por 1,10, vai me dar o volume total, multiplicado por gama, será que esta força que está aqui, que vai ser a minha resultante de impulsão, será que ainda é maior do que o peso total? Será? Se a resultante for maior, então significa que os 4 depósitos estão aprovados, aguentam. Mas se eu for buscar esta área toda, multiplicar por 1,10, multiplicar por gama, ok? E multiplicar por 4 tanques, vai-me dar uma resultante. E se esta resultante de impulsão for menor do que o peso total, então a plataforma vai ao fundo. Ok? Então, ninguém está a perguntar qual é a altura. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, ok, vou fazer uma continha. Vou calcular a área do círculo, já sabemos que era 0,33, está aqui, lembram-se? Nós temos aqui 0,33, que é a área de um círculo. 0,33, que é a área do círculo. Se eu multiplicar por 4 reservatórios, se multiplicar pelo gama da água, vou ter a resultante de impulsão. E a única coisa que eu vou fazer é, será que esta resultante da impulsão é maior ou é menor do que a força total do peso? Se for menor, já sei que isto vai afundar. Se for maior, então é porque ainda consegue ter, ok, a possibilidade de ficar a boiar a uma determinada cota. Ninguém está a perguntar qual é essa altura. Ninguém pergunta, para já. Aqui no enunciado ninguém está a perguntar. É só uma análise. Ok? Então foi o que se fez. O volume é 0,33 vezes 1,10, dá 0,36 vezes 9.800, dá 3.557 newtons, ou seja, 367,63 quilos. Ok? O peso diminui um pouco.
Porquê que o peso diminui? Que é preciso não esquecer, isso é uma coisa que às vezes a gente esquece, é que saem 2 depósitos. Se saem 2 depósitos, não é muito, mas cada depósito é 16 quilos, 18 quilos, então 36 quilos eu tenho que tirar, ok? Porque aqueles 2 tanques saíram, já não pesam. Então o total para baixo será 1462, ok? Como nós saem 2 depósitos, só vamos ter 4. Então estes 4 depósitos multiplicado por 363, que está aqui, vai ser 1552 quilos. Qual é a conclusão? Se a força de impulsão máxima é 1452 e o peso é 1462, então o peso é superior à força de impulsão. Como o peso total é maior, a plataforma afunda-se. Ok? Portanto, ela não vai aguentar este peso e vai afundar. É a conclusão a que se chega. Dúvidas sobre este problema? O colega o estudante que tinha dito que afundava, por curiosidade, o valor a que chegaste é exatamente, Adriano, é o valor a que eu cheguei aqui na resolução, ou não foi este valor? É um valor aproximado. Muito aproximado, pouco aproximado. Isso tudo é relativo, não é? Ser aproximado é relativo. Mas a metodologia, consideraste a saída daqueles 2 tanques? Sim, considerei. Okay, muito bem. Mais questões que possam querer perguntar? Alguém queira fazer alguma pergunta? Podemos avançar para o terceiro? Podemos. Acho que sim. Ok. Então, o terceiro problema é um problema também que pode parecer um bocado... É um bocado um conjunto de manómetros com diagramas de pressão, não é? É um bocado... Por isso é que eu achei que se calhar era interessante participar. Mas, fazer. Mas este não me parece que seja um problema muito, muito complicado. Primeiro porque nós temos aqui então um recipiente metálico, que é este que está aqui, que está a tapar um orifício que está aqui, portanto, aberto. Ele está tapado e tem aqui uma força que obriga a que esta peça fique encostada, portanto, a este recipiente, não permitindo que o líquido, cuja densidade é 0,82, não permitindo que o líquido saia. Portanto, não sai porque tem aqui uma força, portanto, a atuar e que obriga a que este recipiente, esta parte, é uma esfera oca, vamos dizer assim, é uma calote esférica, portanto, ela fica aqui a fazer esta pressão exatamente por causa desta força que aqui está. Não é? O recipiente é fechado, tem um manómetro ali em cima, significa que tem aqui ar e tem uma certa pressão aqui em cima, ok? Essa peça está escurada no centro por um elemento metálico resistente, explicámos, portanto, isto aqui é esta força, não permitindo que saia da posição indicada. Um pisómetro está junto do obturador e um manómetro no topo do recipiente. Presta atenção à figura e responda às seguintes questões. Primeira pergunta. Qual é a leitura em quilogramas de força por centímetro quadrado do manómetro? Portanto, vamos perceber o problema. Este é um recipiente, não interessa qual é a dimensão que tem um líquido com densidade 0,82 lá dentro, a estas alturas, a estas cotas. Tem aqui uma parte de cima que tem ar, isto é ar, e o ar tem um manómetro que marca a pressão do ar. Houve alguém que me fez essa pergunta, eu volto a dizer, no ar a pressão aqui é igual à pressão junto à superfície, em qualquer ponto a pressão do ar é igual, ok? Então, e temos depois o líquido. Deste lado, aqui do lado de cima, desta pequena campânula, que é metade de uma esfera oca, tem aqui um pisómetro que tem esta configuração. Aqui não parece, quero-vos só chamar a atenção, eu não sei se acho que a imagem que vos mandei mostra, aqui na resolução, por causa da questão do PDF e tornar mais PDFs e mais não sei o quê, este líquido que aqui está é igual ao este azul aqui, está bem? Portanto, este líquido que aqui está dentro, ok? E este líquido que aqui está é igual a este líquido que está aqui. Portanto, não é outro. O único que é diferente é este líquido aqui, mais avermelhado, que tem uma densidade de 5,1. Ok?
Então, este tubo está aberto para a atmosfera, quer dizer que nós podemos começar a medir as pressões a partir de cima para baixo. Portanto, a solução seria começar a medir a pressão, portanto, no ponto 1. Qual é a pressão no ponto 1? É a pressão atmosférica. A pressão no ponto 2, qual é a pressão no ponto 2? É a pressão no ponto 1 mais gama vezes este H, que é 25 centímetros. Ok? Ou seja, é a pressão atmosférica mais gama, ou aqui é a pressão atmosférica, como este manómetro, em princípio, aqui não é dito nada, e que não, como aqui diz que a pressão atmosférica é para dizer que está aberto. Ok? O manómetro já sabemos que mostra pressões relativas. Ok? São alguns manómetros que usamos em laboratório, costuma ter pressões absolutas. Então, como ele está aberto, quer dizer que a pressão aqui é zero, a pressão relativa. Pressão absoluta, pressão atmosférica. Como eu quero aqui o manómetro, a pressão relativa, mas posso calcular de duas maneiras. Posso calcular a pressão absoluta. Se começo aqui com a pressão absoluta, tenho que chegar até aqui e dizer que o manómetro marca tantos, portanto, pascais ou quilogramas de força por centímetro quadrado de pressão absoluta. Tenho que dizer isso. Se for da pressão relativa, se eu considerar aqui zero, então tenho que dizer esta é uma pressão relativa. Ok? Então, sendo zero, temos gama vezes 0,25 e agora eu posso ou não passar para este lado? Esta é uma pergunta que nós devemos dizer. Há muita gente que tem a tendência de passar daqui para aqui porque diz que o líquido que está em cima é o mesmo. Ok? Mas a gente tem que ver o percurso para chegar aqui a este lado. Para fazermos o percurso daqui para aqui, temos que fazer isto. Ora, a questão é, só podemos passar daqui para aqui se o líquido no percurso for todo igual. Porquê? Porque teríamos a somar γH até aqui e como o líquido é o mesmo, teríamos que reduzir o γH até ali. Ora, o que eu somo aqui, diminuo ali. Portanto, temos que ver sempre o percurso. Não é propriamente dizer, como aqui em cima tenho este líquido, aqui em cima tenho este líquido, então posso passar a pressão daqui para aqui. Não é verdade. Portanto, a pressão no ponto 1 já vimos, a pressão no ponto 2 também já vimos. A única forma para poder passar para o outro lado é vir até um ponto 3, onde a partir do ponto 3 o percurso para chegar até aqui é o mesmo. Ou seja, então já posso passar do ponto 3 para o ponto 3', por exemplo. Ok? E do 3', como o percurso que está aqui é o mesmo, no percurso, então do ponto 3' já posso passar para o ponto 4. Ok? Então, como é que eu calculo o ponto 3? É a pressão no ponto 2, que já vimos há bocado, mais gama deste líquido, de densidade 5,1 vezes 0,25. Então, já posso passar para este ponto. Ok? Será que posso passar para o ponto 4? Sim, porquê? Porque o percurso para chegar ao ponto 4 tem sempre todo ele o mesmo líquido. Então, aquilo que eu teria de subir para aqui, estaria a diminuir a pressão. Mas aquilo que eu teria de descer para aqui, estaria a descer, a diminuir, a aumentar a pressão. O que eu diminuiria, depois teria que aumentar na mesma proporção. Portanto, posso passar a pressão daqui para a pressão no ponto 4. Ok? Então, até o ponto 4 eu já chego. Não tenho grandes problemas. Chego ao ponto 4 e digo, estão a ver, este critério de resolução, vocês até podem começar a pensar sem começar a calcular. Porque há muita gente que começa a calcular e depois chega a meio e perde-se. É preferível fazer esta análise primeiro, depois pegar na caneta e, uma vez que perceberam a filosofia de cálculo, começarem então a fazer o problema. Ou seja, vocês perderam 3 minutos, 4 minutos, 2 minutos, 5 minutos a pensar e ganharam uma série de tempo. Quando vão abrir a porta, ok? Já sabem, olha, a probabilidade de chegar à porta é ou esta ou esta. Então, pronto, facilmente, mais facilmente de 10 portas conseguem chegar lá. Os outros, que começam a fazer tudo de qualquer maneira, vão por tentativas, abrem a primeira não é, abrem a segunda não é, abrem a terceira não é, abrem a quarta não é. Ao fim de abrirem a quarta e não ser, vocês já estão tão cansados e estão tão desesperados a transpirar, a olhar para o relógio, já passou 1 hora, que é 1 hora o tempo, portanto são 3 horas a resolução do problema
entre os exames, cada exame tem 3 testes, tem 3 problemas, portanto, são 1 hora para cada problema, e a pessoa começa a ver o tempo a passar, começa a ver que não consigo resolver o problema, e entra num stress, então depois vai começar a passar para o 2, depois o 2 usa o mesmo processo, então salta do 2 para o 3, e acaba por não fazer nada. Portanto, esta maneira, esta metodologia que estamos aqui a fazer, vocês metam na cabeça que é importante perder um bocadinho de tempo para depois ganhar na parte da resolução. Já estávamos no 4. Será que eu posso passar do 4 para esta superfície? Isto está na mesma superfície. E alguns estudantes têm um bocado esta tendência, sim. Posso. Porquê? Porque eu tenho aqui este mesmo líquido aqui embaixo. É verdade isto ou não é verdade? Bom, é verdade. Se por acaso o líquido que eu tenho aqui por baixo no percurso for igual ao líquido que eu tenho aqui em cima, quer dizer que a pressão no ponto 4, não é? Se eu quiser calcular em A, seria a pressão no ponto em A, seria a pressão no ponto 4 mais gama H, mas se o gama H é igual, e depois tem que é a pressão no ponto aqui em cima, é a pressão no ponto A menos gama H, então isso significa que é a mesma coisa, ok? Então teríamos já a pressão no manómetro. Em relação a esta explicação, para poder calcular a linha A, qual é a leitura em quilogramas força por centímetro quadrado do manómetro, a pergunta é, conseguiram perceber como é que se chega até ao manómetro ou há dúvidas antes de avançarmos? Não há dúvidas, não é? Cristalino. Sim, Augusto? Qual é a dúvida que tu tens? Não, nenhuma. Dizer que está cristalino. Tudo claro. Ok, cristalino, gostei dessa, sim senhora. Então, a partir do momento em que nós temos o valor já conhecido sobre as pressões, podemos fazer o cálculo. Portanto, para resolvermos o problema, temos de identificar e calcular todas as forças que atuam na peça metálica que fecha a abertura existente no recipiente. No entanto, pergunta-se qual é a pressão no manómetro, e esta pode ser conhecida igualando-se as pressões no ponto A. Outra maneira é dizer, vou calcular a pressão até aqui e vou calcular a pressão daqui também até aqui. E, igualando as pressões no ponto A, tenho a pressão no manómetro. Ou, vou começar por aqui, como explicámos, chegamos até aqui e chegamos até ali. Portanto, passando o ponto 4 para aqui, já sei qual é a pressão no manómetro. Ok? Estamos a igualar pressões, é a mesma coisa. Portanto, a pressão no ponto 1 é 0, quer dizer que estamos a trabalhar com pressões relativas. A pressão no ponto 2 é gama vezes 0,25, como dissemos. No ponto 3 é a pressão atrás, no ponto 2, mais o 0,25 vezes o gama 2, ok? Cuja densidade é conhecida, que é aquela de 5, qualquer coisa. Dizemos que o P4 é igual ao P3 e o PA também é igual ao P4. Portanto, o PA é igual ao P4 mais gama 1 vezes 0,40. Portanto, aqui optou-se por ir calcular a pressão no ponto A. Depois vamos ver, porque se calhar interessa, porque na linha B pode ser necessária calcular essa pressão e aqui já temos, só por isso, não é? Porque não precisávamos de ir ao ponto A para depois subir, ok? E então, podemos chegar à conclusão que, reparem, porque é que não? Porque nós depois temos a resultante, então o gama 1 vezes 0,40, o que é o 0,40? É esta altura daqui até aqui. Ora, aquele gama que descemos é o mesmo gama que subimos. Portanto, esta é a forma de resolução e chegamos, neste caso, P à direita e P igual à pressão no manómetro. Isto são as contas que deu, começando de cima para baixo, vai ser 14,504 newtons por metro quadrado, não é? Eu trabalhei sempre em newtons por metro quadrado. No entanto, como a pergunta, e quero chamar mais uma vez uma atenção, temos que olhar para o que é pedido. Neste caso, olhar para o que é pedido no enunciado. O enunciado, lá em cima, está a pedir em quilogramas por centímetro quadrado. Portanto, vocês podem chegar aos newtons e dizer que está tudo bem, mas depois falta esta redução para quilogramas por centímetro quadrado. Portanto, se não fizerem a redução, o problema não está correto. Ok? Tem que fazer essa redução final, como é pedido em quilogramas. Então, a pressão no manómetro é 0,148 quilogramas força por centímetro quadrado. Ok? A pergunta depois é quais são as forças. Vamos ver o que é que diz a linha B. A linha B é, olha, nós queremos também saber agora que força F, qual é esta força F, que estará sujeito ao elemento, portanto, o elemento metálico. Ok? Quer dizer que qual é esta força que garante que isto possa ficar estático. Ok?
portanto, estamos, neste caso, a dizer que aquilo que nós pretendemos é conhecer a força que permite que efetivamente isto possa estar completamente fechado, que a água não esteja a verter, portanto, supondo que basta aquela força para a água não sair. Normalmente, quando tem água, a força pode não deixar fugir, mas tem que ter sempre uns vedantes para a água não sair ali. Teoricamente, ali teríamos que ter uns vedantes, é algo que tem que ser colocado, que é para a água não sair de forma alguma. Portanto, o que é que nós efetivamente temos agora? O que temos é uma peça, não está desenhado como deve ser, pronto, é mais ou menos isto, portanto, que tem uma certa espessura. Vamos supor que esta é uma peça que está aqui e que está, portanto, vamos dizer assim, encostada no recipiente e tem uma força que atua exatamente aqui no centro, aqui, que faz com que esta peça não saia do sítio onde está previsto. Ela não saia e a água não transborde. Ok? Então, o que é que acontece em relação à água? Nós temos aqui já uma certa altura, vou fazer azul, temos aqui uma certa altura do líquido, que não é água. É o 0,85, né? É isso que lá está. Mas depois, o que é que acontece? Temos